Bom, então vamos lá, Espírito Santo, mensagem 4. Hoje eu quero falar sobre a obra e o propósito do Espírito Santo, a obra e o propósito. Nós vimos aqui durante esse tempo que a Bíblia faz comparações com do Espírito Santo com elementos naturais. É interessante que eu estava meditando sobre isso essa semana. E na primeira semana nós falamos sobre o vento. Os irmãos lembram do vento? Ok. Na segunda semana nós falamos sobre a água. Olha só que interessante. Todas essas são comparações e semelhanças que mostram características do Espírito Santo em relação a nós. Mas eu estava percebendo também que essas semelhanças e essas comparações que a Bíblia faz do Espírito Santo, na verdade, revelam muito sobre a ação e a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, para mim te mostrar o que nós vamos falar hoje. Aliás, deixa eu adiantar hoje. Hoje nós vamos falar sobre fogo. Mas olha que interessante, o Espírito Santo é comparado na Bíblia a 3 elementos naturais: vento, água e fogo. É quase o Capitão Planeta. Mas ele é muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Então diga, fogo, água e vento. E se você olha para o Espírito Santo como água, preste atenção nisso, olha só que interessante. Nós vimos lá em João 7:18, desculpa, 7:38, que Jesus diz: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão e rios de água viva. Então preste atenção, aqui está falando de uma ação do Espírito Santo que ela será tão abundante que ela vai transbordar através de nós, certo? Então está falando de algo que está acontecendo em nós, mas também está falando de uma manifestação do Espírito Santo através de nós. Ou seja, é para mim, mas para atingir outras pessoas. Então a água fala da ação do Espírito Santo através da minha vida, para atingir outras pessoas. Então a ideia que é essa, é de transbordar e atingir outras pessoas. Ou seja, e nós precisamos de água todos os dias. Se você pensa naturalmente, nós precisamos de água todos os dias. A todo momento nós precisamos estar bebendo água. E o Espírito Santo como água, ele nos revela essa necessidade que o cristão tem diária, não é? De estar em relacionamento com o Espírito Santo. Então, a água traz para nós essa figura do Espírito Santo se relacionando conosco todos os dias, de forma que a nossa vida esteja tão cheia de Deus, que as pessoas possam ser beneficiadas com isso, que vidas possam ser tocadas com isso, e que nós possamos ter um estilo de vida que toca outras pessoas, e que nós não retemos só para nós, porque nós estamos fluindo, nós não temos apenas um pouco, não temos apenas migalhas, nós estamos fluindo do Espírito Santo e isso tem alcançado outras pessoas. Então a água fala disso. Mas quando nós falamos de vento, a gente vê que o vento na Bíblia, quando o Espírito Santo é comparado ao vento, ele está falando sobre uma experiência que não é aquela experiência da água, vamos dizer assim. O vento é uma experiência diferente. O vento fala do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É uma capacitação, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. É um empoderamento de Deus sobre nós, para nós fazermos alguma coisa especial. Então, são experiências pontuais na nossa vida que nós temos com o Espírito Santo, que são essas experiências com o vento. Então nós temos que ter uma experiência diária com a água, nós precisamos ter experiências com o vento. Por exemplo, a pastora Adriana está indo para uma missão especial, ela precisa de uma experiência com o vento. O vento precisa vir sobre ela, ela precisa ser revestida de poder para uma missão especial. Os irmãos estão entendendo a diferença? Eu quero que os irmãos entendam o que eu estou explicando para você, porque na verdade não há 3 Espíritos Santos. É um Espírito Santo só, mas essas semelhanças falam de maneiras distintas como o Espírito Santo age na nossa vida, de acordo com o contexto, de acordo com aquilo que Deus quer de nós, de acordo com aquilo que Deus está nos chamando para fazer naquele momento. Então, nós somos chamados para sermos cheios todos os dias, para que o Espírito Santo possa transbordar através de nós. Mas em alguns momentos da nossa vida, nós precisaremos desse poder especial, é um extra.
sobre nós, como nós vemos várias vezes acontecendo no livro de Atos, como nós vemos várias vezes acontecendo na vida de vários homens na Bíblia, como eu vou citar aqui para vocês agora. É uma experiência especial, fala da ação do Espírito Santo sobre nós, para nós agirmos em um nível sobrenatural. Não é aquele nível comum. Vai acontecer algo especial quando o Espírito Santo soprar sobre nós. Os irmãos estão entendendo a diferença? Trata-se de uma experiência diária, o outro trata de experiências pontuais, mais profundas e mais poderosas com Deus. E em terceiro lugar, o fogo, que vai ser o nosso assunto de hoje. E o fogo fala do Espírito Santo agindo dentro de mim para me purificar. Mas antes de falar do fogo, eu quero fazer uma pausa aqui e falar sobre qual é o propósito de Deus com tudo isso. Qual é o propósito de Deus em nos dar experiências com a água, com o vento, com o fogo? Em outras palavras, nos dar várias experiências em vários níveis diferentes com o Espírito Santo. O que Deus tinha em mente com isso? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero que você, em primeiro lugar, os irmãos conhecem aquele texto onde Moisés estava diante de Deus na sarça ardente. E o contexto ali, o que era? Moisés tinha fugido do Egito, que tinha matado um egípcio, e ele teve uma experiência com Deus ali naquele monte. E naquela experiência com Deus ali naquele monte, Moisés tem uma experiência com fogo, com a sarça como fogo. Aliás, o Velho Testamento diz algumas vezes, chamando Deus de fogo consumidor. Ok? Então Moisés ali tem uma experiência, mas imagine você que Moisés, depois de ter tido essa experiência, não tivesse voltado para libertar o povo. Imagine você que Moisés estivesse ali no monte, tirou o sapato e sapateou e caiu no chão e chorou e foi cheio de Deus ali e saiu dali cheio da presença de Deus, mas imagine que ele não tivesse obedecido a Deus e não tivesse voltado ao Egito para libertar o povo. O meu ponto é, Moisés teve uma experiência profunda com Deus e ele recebeu um empoderamento especial de Deus, porque Deus tinha dado a ele uma missão e ele tinha dito sim a essa missão. E não se engane, Moisés foi resistente em primeiro lugar, ele deu várias desculpas a Deus. Mas Deus disse, não Moisés, é você que eu escolhi. Então Deus dá a ele um poder especial para uma tarefa específica. Mas perceba que o motivo pelo qual Deus derrama poder sobre a vida de Moisés é porque ele tinha uma missão, ele ia libertar o povo. Mas imagine que Moisés não tivesse ido. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Para você entender que todo o poder do Espírito Santo, o propósito de Deus em nos dar o Espírito Santo, em nos dar experiências com Deus, em nos levar a níveis profundos, está intimamente ligado a uma missão que Deus tem para nós. Está intimamente ligado com aquilo que Deus pediu para você, está intimamente ligado com o seu chamado, ou seja, o poder de Deus para nós não é para que nós corramos atrás de coisas naturais, mas o poder de Deus para nós é para que nós busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Quantos estão entendendo o que eu estou te dizendo? Então, nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e pensarmos no propósito de Deus em nos dar o Espírito Santo. E eu acredito algo. Eu acredito que muitas pessoas ainda não foram cheias com o Espírito Santo. Como elas dizem que querem ser cheias, elas até demonstram ou têm no seu coração esse desejo de terem experiências com Deus. Mas eu tenho comigo que muitas pessoas ainda não tiveram experiências profundas com Deus, porque elas ainda não disseram sim a Deus para o seu chamado. Porque Deus não faz nada sem propósito. Então, se você não entra no propósito de Deus, não há poder. Porque o poder de Deus é para cumprir o propósito. E é por isso que Deus nos dá o Espírito Santo. Então, enquanto nós não chegamos na presença de Deus e dizemos, Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível.
Usa a minha vida da maneira como o Senhor quer. Enquanto nós não nos dispomos para sermos usados por Deus, não há motivo nenhum para nós termos experiências com Deus. Porque a experiência e o poder que nós recebemos de Deus não é para o nosso próprio prazer, não é para nós termos um momento de êxtase na presença de Deus, mas é para que nós cumpramos uma missão que Deus nos deu e que nós não podemos cumprir sem o Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso? Então nós começamos a entender que estar cheio do Espírito Santo está relacionado com a postura do nosso coração de estarmos disponíveis a Deus para fazer a obra de Deus e para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Veja o que a Bíblia diz em Atos 1:8. Mas receberão poder, vamos me ajudar aqui, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ok, então aqui Jesus está prometendo para os discípulos que eles seriam revestidos de poder. Então você vê aqui a promessa, mas você também vê o propósito. E qual é o propósito? E serão minhas testemunhas. Veja como a descida do Espírito Santo e a promessa do Espírito Santo, ela está intimamente ligada com a missão que Jesus tinha dado para os discípulos. E recebereis poder, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então olha só, Moisés recebeu do poder de Deus para ser libertador. Da mesma forma, nós recebemos o poder de Deus. E quando nós temos experiências com Deus, nós precisamos ir e também tirar as pessoas das trevas. Nós também precisamos livrar as pessoas das mãos do faraó, que é Satanás. Nós também precisamos tirar as pessoas do Egito, que representam o mundo. A unção de Deus vem sobre a nossa vida para que nós possamos ir e executar uma missão. E sereis minhas testemunhas, aqui, lá, em todo lugar. E eu realmente acredito que quando a igreja estiver sedenta, não apenas por cultos empolgantes, mas também sedentos pela missão e pelo propósito de Deus, com o coração no reino de Deus, que Deus vai acrescentar todas as coisas, e nós teremos mais profundidade, teremos mais experiências, veremos mais milagres, seremos mais prósperos, teremos mais recursos, só porque a presença de Deus está no nosso meio e ela veio para ficar. Tudo está relacionado à nossa busca e ao propósito do Espírito Santo. Esse é o propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo faz uma obra, e essa obra nós temos estudado aqui, o que ele faz em nós, mas ele faz tudo isso com um propósito, e o propósito do Espírito Santo é nos capacitar a cumprirmos uma missão. Então tudo está relacionado a isso. Elias também recebeu um poder de Deus especial para uma obra especial. Você vê ali nitidamente no Velho Testamento sobre Elias, diante dos profetas de Baal, no Monte Carmelo, uma ação de Deus, de uma forma como o Espírito Santo age como vento. Uma unção especial para um momento específico. E Deus dá isso para ele porque ele tinha uma missão. Ele estava libertando a nação de Israel do poder de Baal e de Jezabel. Então ele recebe um poder especial ali de Deus, e ele faz um altar e cai fogo sobre esse altar. Nós vamos falar sobre isso agora. Sansão era uma pessoa que era constantemente visitada por Deus com uma força sobrenatural. Não era uma força natural. Sansão não era um cara de academia. Ele não era um cara que tomava suplemento alimentar e tomava proteína para ficar musculoso. Sansão, ele era visitado por Deus, era uma ação do Espírito Santo sobre ele, não era natural. Ele não lutou contra 600 homens e matou 600 homens com a queixada de jumento, porque ele era naturalmente forte. Ele era empoderado espiritualmente naqueles momentos, ele era visitado por uma unção de Deus naquele momento. Assim também como Davi recebeu um poder especial de Deus para batalhas, para vencer batalhas épicas, começando por Golias. E assim como nós também somos empoderados por Deus, pelo Espírito Santo, para sermos testemunhas de Jesus. Eu gosto desse termo empoderado, embora ele começou a ser usado pela mídia no Brasil de um tempo para cá,
essa palavra empoderado, né, para falar na verdade o mundo usa isso para falar do empoderamento da alma humana, mas a palavra bíblica para o Espírito Santo na nossa vida é empoderar, é encher de poder. Um poder que tem uma força de uma dinamite. A palavra em grega é dínamos. Ou seja, você recebe um poder de dinamite, é um empoderamento. Não é? É mais do que uma capacitação. Capacitação ela pode ser natural, mas o empoderamento do Espírito Santo vai permitir você fazer coisas sobrenaturais, além da imaginação do homem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então você precisa entender que nós somos cheios do poder de Deus para voltar e libertar outros. Nós somos libertos para libertar, nós somos curados para curar. Nós temos uma missão para ir em todo mundo e fazer discípulos e ensinar as pessoas todas as coisas que Jesus nos ensinou. E quando nós nos dispomos como igreja a fazer isso, nós começamos a receber visitação de Deus sobre a nossa vida. Agora sim, fecha aspas, que eu te expliquei o propósito, eu quero falar um pouco agora sobre o Espírito Santo como fogo. 1 Reis, versículo 18, versículo 36 a 39. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, aqui é o texto que eu falei para os irmãos, da guerra de Elias com os profetas de Baal. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu, o que você acha que era esse fogo? Caiu fogo do céu. Agora ainda vamos chegar lá. E consumiu o holocausto. E a lenha e as pedras. E o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos. E disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Bom, eu vou te dizer algo. Eu acredito que esse fogo não foi um fogo natural. Foi Deus. Porque Deus se manifesta como fogo da Bíblia em vários lugares. Como fogo, até como a fumaça do tabernáculo. Agora eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui. A gente sabe que esse texto é um texto que fala da luta de Elias contra os profetas de Baal. Mas eu não quero focar na guerra aqui. Eu quero focar aqui, eu quero analisar aqui com você a atitude de Elias e a resposta de Deus. Porque é isso que interessa aqui para nós hoje. Nós vemos nesse texto que Deus respondeu com fogo ao pedido de Elias. Mas antes de Deus responder com fogo, Elias teve que preparar um altar. Isso fala muito para nós. Porque se você começa a analisar o Velho Testamento, você começa a ver que Deus, para se relacionar com o homem no Velho Testamento, ele sempre precisava de um altar e de um sacrifício. Entenda, meu querido, que Deus sempre quis ser íntimo do homem. Deus sempre quis ter um relacionamento próximo do homem. Só que o pecado do homem fez com que essa relação entre nós e Deus fosse desmanchada. E outra coisa, ela fez com que essa possibilidade de contato do homem com Deus fosse uma experiência mortal. No Velho Testamento, o sacerdote não podia entrar na presença de Deus sem passar pela experiência do altar. Porque para estar na presença de Deus, primeiro teria que se passar pela morte. Precisava haver um sacrifício. Esse sacrifício no Velho Testamento era um cordeiro. Mas no Novo Testamento, esse sacrifício somos nós.
E é nesse ponto que eu quero chegar com você, porque a nossa carne, os nossos desejos naturais, as nossas obsessões, muitas vezes elas representam um obstáculo para que a presença de Deus se manifeste na nossa vida. Eu acredito que Satanás tem usado uma tática que tem sido muito eficaz. E o plano satânico consiste em fazer com que as pessoas estejam tão cheias de lixo que elas não vão ter mais desejo pelas coisas de Deus. O plano de Satanás, nesse sentido, você olha, você analisa, você vê que isso tem funcionado por séculos. Que o inimigo, que o nosso inimigo, que o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, ele tem convencido muitas pessoas a viver em busca de coisas naturais, viver em busca de prosperidade terrena, enquanto nós vivemos como mendigos espirituais. Muitas vezes basta uma migalha da presença de Deus para que as pessoas já estejam satisfeitas. E as pessoas deixaram de buscar a Deus com intensidade porque elas começaram a buscar coisas naturais. O coração do homem virou. E muitas vezes nós perdemos essa essência na nossa própria vida. Às vezes nós nos vemos em situações onde nós, durante a semana, esquecemos completamente daquilo que nós somos, da nossa missão, de que nós somos em Cristo e aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Na verdade, para muitos que estão em busca dessa prosperidade, deixa eu te dizer algo sobre essa prosperidade. Quando você busca uma prosperidade que te tira do foco, do plano, do centro, do propósito de Deus, essa prosperidade, na verdade, vai fazer com que você seja medíocre. Deixa eu te dizer uma coisa, essa não é a prosperidade que Deus tem para você. Deixa eu ler algo para você aqui, Apocalipse 3, versículo 15 até o 17. Quero te explicar algo sobre isso. Deus está falando aqui para a igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Eu estou rico, eu já tenho o suficiente. Para que eu vou querer coisas de Deus na minha vida? Para que essa história de buscar a reino de Deus? Eu já tenho tudo que eu preciso, por que eu preciso de Deus? Mas olha o que Deus diz dessas pessoas. Ok, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Existe um tipo de prosperidade que traz miséria na nossa vida. Não é interessante isso? O tipo de prosperidade que traz miséria na nossa vida é justamente aquela prosperidade onde a única coisa que você tem é dinheiro. Onde você perde foco, onde você perde propósito, onde você perde a sede de Deus. E você se torna miserável, pobre, cego e nu. Você é rico naturalmente, mas espiritualmente você é pobre. O versículo seguinte, que é o versículo 18, Deus está falando aqui: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado, no quê? Ouro refinado no fogo. Quem que sabia que Deus vendia ouro? Você sabia que Deus vendia ouro? Está escrito aí, ó. Não é ideia minha. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Deixa eu te dizer algo aqui, meu querido. Há um tipo de prosperidade de Deus para a igreja. Há recursos, riquezas de Deus para a igreja.
Mas esses recursos não são para pessoas que estão correndo atrás dos seus próprios interesses e que querem simplesmente ter conforto e vida boa aqui na terra. Esses recursos vão chegar nas mãos de pessoas que entenderam que nós somos administradores do reino de Deus. Esses recursos vão vir para pessoas que têm o coração íntegro na presença de Deus para dizer assim: Senhor, eu tenho esses recursos, mas eu sei que eles não são meus. Aquilo que o Senhor tem me dado é para que eu administre e para que o reino de Deus cresça. Isso não é coisa que Deus vai entregar para quem faz uma oração, vamos dizer assim, para convencer a Deus de abençoá-lo e entregar esse recurso a Ele, porque não funciona assim com Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus está à procura, deixa eu te dizer, Deus está à procura de pessoas assim. E muitas pessoas vão se tornar provedores do reino de Deus, porque entenderam que Deus quer dar riquezas para pessoas que vão ser administradores de recursos do reino. Mas eu só quero que você entenda aqui nesse texto que Satanás ele tem convencido pessoas a deixar a fome pela presença de Deus, a deixar a sua missão de lado, simplesmente para correr atrás de coisas naturais. E essa tem sido uma estratégia satânica que tem destruído a igreja no mundo inteiro. Quanto mais nós nos aproximamos da vinda de Jesus, quanto mais nós aproximamos do fim dos tempos, eu quero te dizer uma coisa, a tendência é isso aumentar na vida de muitas pessoas. É o amor se esfriar no coração de muitas pessoas, como a palavra de Deus diz que ia acontecer. Mas vão existir aqueles que vão ter fome e sede de Deus. Pessoas que vão parar e vão dizer assim: chega, eu quero voltar, eu quero me arrepender. Mas eu quero te mostrar aqui que existem coisas que estão faltando na nossa vida. E há uma ação específica do Espírito Santo na nossa vida, que é a ação do fogo. E essa ação do fogo, ela vem para nos purificar. A ação do fogo, ela é dentro de nós para nos purificar para Deus. Eu quero te explicar isso dessa forma. No Velho Testamento havia um sacrifício que precisava ser apresentado diante de Deus. Porque para a manifestação de Deus ali naquele lugar, era preciso ter um sacrifício, e onde existia um sacrifício, havia um fogo que queimava aquele cordeiro. Eu quero que você pense e tente apenas imaginar o quanto aquele sacrifício que estava sobre o altar era fedido. Aquela carne queimando naquele altar. Era um cheiro insuportável. Mas deixa eu dizer uma coisa. O sacrifício não é agradável para nós. Não cheira bem para nós. Morrer para nós mesmos não cheira bem para nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você que quer a presença de Deus. Se você quer a presença de Deus na sua vida. Se você quer que Deus se manifeste através de você. Se você quer que Deus te purifique, se você quer que Deus te capacite, se você quer o poder de Deus, se você quer fluir, deixa eu te dizer algo. O fogo não vem se não tiver um sacrifício em cima do altar. Não há fogo se não houver sacrifício. E o sacrifício que Deus quer de nós, a primeira palavra que tem que vir à sua mente, arrependimento. É nós nos arrependemos dos nossos pecados e irmos para a presença de Deus e dizer assim: Senhor, queima. Essa é a ação do fogo na nossa vida. A ação do fogo na nossa vida, ela vem com arrependimento. Eu estou convencido de uma coisa, queridos. Muitas pessoas acham que o problema das igrejas ou dessa igreja está no louvor. Algumas pessoas acham que o problema está no pastor. Algumas pessoas acham que o problema está na palavra. Algumas pessoas acham que o problema está na organização. E nós somos mestres em achar problemas, em olhar para outros lugares e achar a desculpa para a nossa miséria espiritual, em vez de olharmos para nós mesmos e dizer assim: Senhor, eu estou frio e a culpa é minha.
Não tem nada a ver com quem está ministrando, não tem nada a ver com quem está pregando, não tem nada a ver com o que está acontecendo ao redor. Tem a ver com o meu coração e a situação de miséria espiritual que eu encontro nesse momento. O problema está no coração das pessoas. Eu quero desafiar essa igreja. Eu quero te desafiar hoje. Porque eu vejo que nós precisamos ter um entendimento do que esse arrependimento, do que esse quebrantamento pode gerar na nossa vida. E eu quero lembrar você que não existe nada na vida cristã, nada na vida cristã se inicia sem arrependimento. Aliás, uma das coisas que a igreja perdeu ao longo dos anos foi a capacidade de se arrepender. Até mesmo as pregações para pessoas se converterem, muitas vezes, não tem mais a mensagem do arrependimento. É simplesmente uma oração de aceite a Jesus. Muitas vezes foi excluído aquela questão de você precisa se arrepender dos seus pecados, mas eu quero te dizer nessa noite, não há fogo sobre o altar se não tiver sacrifício. Diga assim, o sacrifício sou eu. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se nós agíssemos como se Jesus estivesse aqui para receber o nosso culto? E se nós resolvêssemos apresentar um culto digno de um rei todas as vezes que nós nos reunimos? E se as pessoas não viessem para a igreja para assistir um culto, mas viessem para a igreja para honrar e cultuar a Deus? Eu quero te fazer uma pergunta. O culto e a postura que você tem todos os domingos aqui nessa igreja, tem honrado a Deus? O culto que você oferece a Deus aqui nos domingos, é um culto à altura do Deus que você diz que você serve? Eu quero te dar alguns segundos para você pensar nessa resposta. Como pastor dessa igreja, eu penso que não. Como pastor dessa igreja, eu penso que os nossos cultos ainda são rasos. Eu acho que nós ainda temos muitos espectadores. Eu acho que muitas pessoas ainda saem das suas casas sem o entendimento de que nós estamos nos reunindo como igreja para honrar o nome do Senhor, do Deus da Bíblia. Esse Deus que nós servimos, esse Jesus que nós pregamos, que morreu naquela cruz. E muitas vezes quando nós chegamos aqui para oferecer ao nosso culto diante de Deus, nós não damos nem oferecemos a Deus um culto que é digno dEle. Nós não nos entregamos, nós não nos derramamos mais, sabe por quê? Porque a nossa vida, vou ser bem sincero com você, me permita te dizer isso, e eu vou te dizer isso como seu pastor, mas eu quero te dizer, isso acontece porque a nossa vida está tão cheia de lixo, que nós nos esquecemos da presença de Deus. A gente vem para o culto, a nossa cabeça não está aqui. A equipe de louvor está tocando, o pregador está pregando, mas a sua cabeça não está aqui, você não está sedento, você não está buscando. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você não precisa esperar passar um furacão para você dobrar os seus joelhos e se arrepender. Nós precisamos buscar esse quebrantamento na presença de Deus, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sabe o que significa sararei a sua terra?
Significa que Deus vai agir através de nós, não apenas para salvar pessoas, mas para restaurar sistemas, para restaurar cidades, para usar essas pessoas que estão na presença de Deus, para agir na vida delas com fogo, queimando e destruindo todo o pecado, para que a presença de Deus se manifeste na nossa vida a cada dia mais. Esse é o desejo de Deus sobre nós. Esse é o desejo de Deus a nosso respeito. Gostaria que você fechasse seus olhos por um minuto. No Velho Testamento, a fumaça e o aroma do sacrifício era o sinal para Deus de que Ele poderia se aproximar do seu povo. Será que você pode dar um sinal para Deus hoje? Será que você pode dar um sinal para Deus hoje, dizer assim: Senhor, eu quero ser esse sacrifício. Eu quero me arrepender. Eu quero uma ação do fogo na minha vida. Eu quero a ação do fogo na minha vida. Fogo consumidor. Fogo consumidor. Espírito Santo, venha e consuma na minha vida tudo aquilo que não é Cristo. Tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que não é de Deus, que o fogo venha e faça uma obra na minha vida de purificação neste momento, em nome de Jesus.